Bom, turminha, então agora nós vamos dar continuidade no livro de História. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é memória histórica e realizar a atividade 7. Na última aula nós falamos sobre memória, né? O quanto é importante nós termos lembranças, memórias do passado, não é mesmo? Existem muitas memórias que são guardadas pelos nossos pais, pelos nossos avós. No entanto, que às vezes a gente senta para conversar com eles e eles contam várias histórias, porque tudo isso faz parte da memória deles, do que eles aprenderam, do que eles viveram, e eles querem passar para a gente tudo isso. Então, tudo isso fica guardado na memória para serem passado para vocês, para serem mostrado para vocês, não é mesmo? Então, agora nós vamos falar sobre o que é memória histórica. Vamos lá. Memória histórica são registros de fatos passados. As lembranças registradas desses fatos ajudam-nos a verificar as transformações sofridas pela sociedade. Isto é, olhar para o passado permite-nos analisar as mudanças acontecidas com o decorrer do tempo. Então, pessoal, a memória histórica faz com que a gente se lembre de vários acontecimentos do passado, mas não só do passado da nossa família, da nossa vida. Não, aqui é através da sociedade, o passado da sociedade, o passado da nossa cidade, tudo isso. Aí nós temos duas imagens, a A e a B. A letra A mostra a greve geral ocorrida no Brasil em 1917. Em 1917, nem a Tia Najara era nascida. Então, vamos pensar. Se não existisse uma memória histórica, se não existisse relatos históricos, vocês acham que nós saberíamos que houve uma greve em 1917? Não, nós não saberíamos. Por quê? Nós não vivíamos naquela época, nós não éramos nascidos naquela época. Então, as memórias históricas são para guardar todos esses acontecimentos, esses fatos que ficaram no passado, mas que são muito importantes para a história de hoje, certo? Na letra B, a gente tem aí a posse do presidente brasileiro, Juscelino Kubitschek, em 1956. Nós saberíamos que ele foi presidente? Não saberíamos, porque olha o ano que ele foi, 1956. A Tia Najara não era nascida, vocês não eram nascidos. Olha só, há muito tempo atrás. Então, por isso, a gente tem que guardar todos esses acontecimentos aí. Agora, na página 215, nós vamos falar mais um pouquinho aí sobre memória histórica. A preservação da memória histórica é, portanto, uma forma de observação e comparação entre o passado e o presente. Então, através de todos esses acontecimentos do passado, a gente consegue comparar o presente, né? Consegue comparar a realidade de hoje em dia. Tudo que aconteceu lá atrás e as mudanças que ocorreram para hoje estar dessa forma. Eu estou falando tanto da cidade, tanto do país, até mesmo da nossa casa, por exemplo. Por exemplo, faz mais de 20 anos que eu moro na minha casa. Quando eu mudei pra cá, ela era de um jeito. Agora já se passaram 20 anos. A minha casa está totalmente diferente de quando eu vim pra cá. Totalmente diferente mesmo. Então, tudo isso faz com que a gente o quê? Consiga comparar o passado com o presente. Ao estudar os acontecimentos do passado, ficamos cientes de mudanças que aconteceram com a sociedade, com os lugares e até mesmo com a maneira de agir e pensar das pessoas. Outra coisa também muito importante, com o passar do tempo, o que acontece? As pessoas também mudam o seu jeito de agir, de pensar. Por exemplo, vocês são crianças, vocês vão crescendo, amadurecendo e vão mudando algumas opiniões, não é mesmo? Às vezes vocês gostavam de uma coisa, vocês vão crescendo, acabam não gostando mais. Tudo isso também, o tempo, o passado, ele vai mudando a maneira de agir, né?
e pensar das pessoas. O passado não, o presente, né? Com as mudanças vão ocorrendo do passado ao presente. Aí nós temos as imagens da letra C e D. Letra C. Cafu, capitão da Seleção Brasileira de Futebol de 2002, levantando a taça da Copa do Mundo vencida pelo Brasil naquele ano. Olha só, em 2002. Vocês ainda não eram nascidos, a Tia Najara já era nesse momento, eu lembro dessa Copa. Então, se a gente não tivesse esse relato histórico, essa memória histórica aqui, vocês iam saber hoje que o Brasil foi campeão em 2002? Não saberiam. Então, olha só, na letra D nós temos o Ayrton Senna comemorando uma de suas vitórias na Fórmula 1, em 1993. Infelizmente, ele não está muito mais presente, mas ele foi muito importante na Fórmula 1, da mesma forma que os jogadores são importantes num time. Ele foi muito conhecido, viu, pessoal? Já na página 216, voltando um pouquinho, eu queria falar para vocês que, olha só, tá vendo como as fotografias, esses relatos, tudo isso é muito importante para guardar totalmente a história da sociedade, totalmente a história de uma cidade ou até mesmo de uma vida, né? Na página 216, nós teremos alguns exercícios de aplicação. Nós vamos ler um texto e vocês vão responder as questões. Então, a Tia Najara vai ler junto com vocês. Eu espero que vocês acompanhem aí no livro. Combinado? A Copa do Mundo de Futebol é um evento organizado pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, que mobiliza a grande maioria dos países do mundo. Sua primeira edição ocorreu em 1930 no Uruguai. Esse torneio, realizado a cada 4 anos, a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos, né? Não aconteceu em apenas 2 edições, em 1942 e 1946, em razão da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, estava sendo um período muito difícil em relação à guerra. O termo guerra é muito forte, vocês sabem quantas coisas ruins acontecem. Então, nesse período não foi possível realizar a Copa do Mundo. O primeiro prêmio para a seleção vencedora da Copa do Mundo foi a Taça Jules Rimet. De acordo com o regulamento, apenas a conquista do tricampeonato permitiria a nação vencedora levar o prêmio para casa, definitivamente. O Brasil, sendo vencedor pela terceira vez em 1970, foi contemplado com o prêmio, mas a taça foi roubada da sede da Confederação Brasileira de Futebol e nunca foi encontrada. Olha só, que informação bacana, hein? Então, pessoal, olha como é importante, né? Mais uma vez a Tia Najara vai falar. Sim, é muito importante a memória histórica, pessoal, para a gente saber de todas essas informações que aconteceram antes de nós nascermos, não é mesmo? Então, letra A. Em que ano e em qual país ocorreu a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol? Tudo está no texto, hein? Letra B. Em 1970, pela primeira vez, um país recebeu um prêmio por vencer a Copa do Mundo. Qual era a condição para levar a taça para casa? O que precisaria acontecer para eles levarem a taça? E letra C, por que a Copa do Mundo deixou de ser realizada nos anos de 1942 e 1946? O que estava acontecendo na época que não foi permitido realizar a Copa do Mundo? Será que vocês sabem me responder? Bom, então vamos lá. Agora na página 217 tem um exercício proposto, momento de novas descobertas. Em dupla, no caso, o livro e vocês, observem alguns personagens da história brasileira. Pesquisem um feito ou um marco histórico de cada um deles e depois escrevam-no cada um na mesma apostila, nos respectivos espaços. Então, vocês vão procurar aí um feito histórico de cada um dessas pessoas que estão aí.
certo? Então, primeiro aí a gente tem o Pelé, depois a gente tem o Juscelino Kubitschek, depois a gente tem o Cândido Portinari e o Oscar Niemeyer, certo? Vocês vão procurar sobre eles na internet, ou até mesmo livros ou revista que vocês tenham em casa que talvez possa ter uma informação sobre eles e vai colocar aí. Certo, turminha? É bem tranquila a atividade, é uma forma de vocês conhecerem pessoas do passado que talvez vocês não tenham conhecimento hoje. Alguns vocês já devem ter ouvido falar, outros não, certo? Mas não tem problema. Bom, eu desejo bons estudos para vocês e espero que vocês tenham compreendido essa parte da memória, do quanto ela é importante para a nossa vida, para a nossa sociedade, certo? Então, bons estudos, turminha, e eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade de todos. Eu não vejo a hora que a gente volte para a sala para realizar as nossas atividades juntos, certo? Um beijo e até a próxima aula!